Olá, seja muito bem-vindo para a última parte da maratona do livro O Poder da Escolha Certa. Saber como tomar decisões vai mudar a sua vida. Vamos começar? Capítulo 8. Decisões, decisões, decisões. Colombo decidiu atravessar o oceano. As colônias americanas decidiram se tornar uma nação livre. Os irmãos Wright decidiram criar uma máquina que voava. Cada aprimoramento no mundo tem sido efetuado por uma mente decidida. Pessoas inseguras, hesitantes e receosas não fizeram nenhuma contribuição para o nosso estilo de vida. Foram seguidoras, não líderes. Foram carregadas pelo esforço alheio. Receberam, mas nada ofertaram. Existiram, mas não viveram plenamente a existência que lhes foi concedida gratuitamente. Por não ter semeado ideias criativas na mente subconsciente, não conseguiram colher vários dos valores da vida. Viveram à luz da mente de outras pessoas. São apáticas e estão semi-vivas ou semi-mortas. Moisés foi inspirado a retirar os filhos de Israel do Egito. Ele decidiu fazer isso. Essas pessoas vagaram pelo deserto durante 40 anos até entrar na cidade prometida. A decisão de Moisés as fez sair do Egito, mas foi apenas a decisão delas que pôde conduzi-las ao novo lugar. No decorrer desses 40 anos, uma geração e meia de gente mais velha havia morrido. Essa geração viveu um impasse. Ficar no deserto ou voltar para o Egito, que ainda consideravam seu verdadeiro lar. Durante esse período, uma nova geração e meia nascera. Pessoas que não conheciam o Egito. Elas não desejavam voltar. Queriam apenas avançar. Decidiram entrar na Terra Prometida. Seu líder por direito, Josué, foi nomeado por Moisés. E sob a influência do modo de pensar eficaz e progressivo do primeiro, adentraram um novo lugar. Essa decisão produziu sua manifestação. Instabilidade. O homem vacilante é instável em todas as suas atitudes. Ele nega a verdadeira razão de ser, deixar que ideias ocorram por seu intermédio. Encontramos-nos aqui, nesta vida atual, para ser instrumentos de ideias. Elas acontecem por meio de nós. Ideias não podem revelar a si próprias, precisam de pessoas com uma mente condicionada para recebê-las. Ideias negativas precisam de pessoas negativamente condicionadas. Ideias positivas precisam de pensadores criativos, assertivos. Cada um de nós recebe o tipo de ideia que corresponde à sua consciência pré-condicionada, e temos condicionado a mente desde o dia em que nascemos. Examine suas áreas gerais de pensamento nos últimos 6 meses e descobrirá por que as ideias que chegam agora à sua mente são do tipo que são. Elas combinam com sua atitude subconsciente atual. Se forem magníficas e criativas, ótimo. Se não forem tão magníficas e criativas, é sinal de que você precisa modificar um pouco sua atitude. A lei de atração mental é infalível. Você atrai os equivalentes. Esteja certo de que o tipo de ideias que funcionam agora em sua mente estão no lugar adequado, porque a atmosfera de sua consciência induziu a chegada e a permanência delas. Uma verdadeira limpeza mental encerra grande valor terapêutico, pois liberta a consciência de atitudes, tendências e opiniões rígidas que só atraem problemas. Use as técnicas apresentadas neste livro para fazer essa limpeza. Você pode mudar o campo de ação da consciência, porque é o pensador na consciência. Por isso, pode pensar que as ideias que gostaria de ter na mente vão surgir dentro dela. Pense de maneira próspera e terá ideias que lhe proporcionarão ainda mais prosperidade. Demonstrei em minha experiência que a prosperidade é resultado de atitude mental criativa, na qual ideias prósperas podem nascer. Essas ideias, reconhecidas e subconscientemente aceitas, passam a revelar que coisas externas precisam ser feitas. O homem irresoluto não pode prosperar, pois é instável para tomar decisões e, portanto, incapaz de ter uma consciência criativa. Ele precisa de ajuda, mas sua indecisão o impede de procurá-la. Quando ela lhe é oferecida, ele duvida de que tenha valor. Ao longo de anos de aconselhamento, descobri que apenas os que realmente querem o que desejam, a ponto de decidir que o terão, conseguirão o que querem. Os demais murmuram para mim a notável declaração: com Deus todas as coisas são possíveis.
Esperam que eu concorde o que realmente faço, mas o conceito que essas pessoas têm dessa afirmação é que ela se tornará realidade, sem que necessitem fazer nenhum esforço. Esperam que o modo morno de pensar seja recompensado com uma verdade completa, o que é uma incompatibilidade mental e espiritual. Os que efetivamente decidiram ter o que desejam não esperam receber favores especiais do universo. Estão prontos e dispostos a pensar no que querem por tempo suficiente para obter o que desejam. Não temem o trabalho sério e vantajoso de acreditar. Sabem que não existem milagres. O trabalho sério e vantajoso de acreditar é necessário para que a decisão se torne fato. As possibilidades da mente infinita são as possibilidades do homem. No entanto, nossa função é aceitar uma das inúmeras possibilidades, tomar uma decisão com relação a ela e acreditar de modo claro e definido que está feito. O trabalho de Deus é produzir ideias. O trabalho do homem é aceitá-las e trabalhar com elas da maneira que descrevi. Esse é o único caminho do sucesso, utilizado consciente ou subconscientemente por toda pessoa bem-sucedida. Lembre-se de que está usando a mesma mente que toda pessoa bem-sucedida usou e ainda usa. A mente de todas as pessoas é igual. Uma pode ser mais instruída que a outra, mas o fator mental é o mesmo. Não existem grandes e pequenas mentes. Todas elas são iguais. Faz parte da natureza da mente individual aceitar ideias e refletir a respeito. Essa é sua atitude normal. A mente relativamente ignorante e a mente instruída fazem a mesma coisa. Estão sempre aceitando ideias, sempre refletindo sobre elas. Essa é a ação da consciência, sempre foi e sempre será. Todo tipo de criatividade é ação mental, seja do agricultor plantando a semente ou a do engenheiro eletrônico seguindo sua carreira. Ambos tomaram decisões relacionadas a ideias. Não existe instabilidade mental em nenhum dos dois. Suas ações são precedidas por pensamentos, e os pensamentos seguem a linha das decisões que tomaram. Isso não tem nada a ver com crenças religiosas, convicções políticas ou situação financeira de cada um. Trata-se da consciência em ação, produzindo resultados. Trata-se de pensadores ativos. Certifique-se de que você é um pensador ativo. Fique atento a indicações de instabilidade na tomada de decisões. Você poderá descobrir que em certas áreas de sua experiência é decidido, mas em outras é indeciso. Estas, portanto, são as áreas que merecem uma pesquisa sincera, podendo até mesmo revelar temores desconhecidos que você trouxe da infância. Assim como uma dor de dente indica que é importante marcar consulta com o dentista, áreas em relação às quais você é indeciso indicam a necessidade de um autoexame. E por que você é indeciso em determinada área da vida? Refletir a respeito dessa questão revelará um motivo subconsciente. A resposta pode não vir de imediato, mas com o tempo você saberá claramente qual é a razão. Quando tiver obtido essa informação, será capaz de se tornar decidido nessa parte da vida cotidiana. Não será mais preciso desperdiçar energia mental nessa área, nem pedir conselhos alheios sobre o assunto. Você se livrou da instabilidade. Agora é capaz de trabalhar com conclusões decisivas que otimizam sua eficácia. Você obteve o controle direto de mais uma área na qual será a autoridade da própria experiência. Alcançou maior autoaceitação, maior fé em si mesmo. Tudo isso tende a resultar em uma vida mais fácil. Você não anda mais em círculos ao redor de perguntas e dúvidas. Toma decisões imediatas e as acompanha com ações corretas e imediatas também. Não existe mais hesitação de sua parte. Você sabe, decide e age. O trabalho mental correto é fácil. A consciência que está ordenadamente estabelecida e tem metas definidas não se debate com elementos negativos e não se deixa examinar por perguntas impossíveis de responder. Ela sabe o que deve fazer para realizar o que deseja fazer. Não dá atenção aos numerosos problemas secundários que poderiam desviá-la do rumo adequado e mantém um controle direcionado às próprias emoções, as quais respaldam a decisão principal e adicionam poder ao processo de manifestação. Não existe nenhum conflito interior.
O funcionamento completo do pensamento e do sentimento encerram paz permanente. A consciência construtiva, criativa e produtiva. O pensamento laborioso indica a necessidade de uma decisão. Esse tipo de pensamento esgota a mente e reduz a eficácia dos processos mentais. Significa pensar com resistência, porque os pensamentos não têm apoio de um desejo claro e bem definido. Os freios mentais diminuíram sua velocidade, assim como os freios de um automóvel reduzem a velocidade dele. O pensamento laborioso pode ser interrompido se você examinar o desejo, a meta e a decisão. Simplifique os pensamentos, reduzindo-os a elementos básicos. Contemple a meta como já tendo sido alcançada e descobrirá que uma nova onda estimulante de pensamentos lhe invadirá a consciência. Ideias corretas surgirão e uma nova inspiração se revelará. Você vai estar então novamente em paz com seu processo criativo. Eu o disse e também o cumprirei. Formei esse propósito e também o executarei. Isaías 46:11. Uma premissa como essa contribui para a agilidade do trabalho mental. Nenhum tempo ou energia é concedido a trivialidades, além das necessárias à realização do resultado final. O homem com uma premissa desse tipo não tem tempo para ressentimentos. Eles o acumularam de modo inconsciente, a fim de justificar a si mesmos a falta de sucesso. O pensamento deturpado não pode produzir nenhuma situação realmente satisfatória. Percorrem agora becos sem saída que eles próprios criaram. Quem é propenso ao sucesso precisa que todas as emoções apoiem criativamente a sua decisão. Não pode se dar ao luxo de distrações mentais e emocionais negativas. Precisa também permanecer no rumo do pensamento construtivo, respaldado por uma atitude construtiva e salutar. Pessoas propensas ao sucesso se certificam de que a mente não esteja nevoada com nada que interfira no pensamento correto e firme, confiando assim em si mesmas, tanto quanto confiam nos outros, mantendo assim a mente sempre saudável. Tem ainda uma maneira de pensar atualizada, sendo otimista com relação ao futuro. O pessimista, ao contrário, é oprimido por falsas expectativas desastrosas. Não compreende o sentido da vida e é quase certo que esteja deixando escapar a verdadeira alegria de estar vivo. É um exemplo de como não se deve usar a mente. A mente que não é atravancada por emoções negativas pode pensar de maneira criativa e tranquila. Permanecer consciente de que a mente é uma fase e uma função da mente infinita ajuda a mantê-la desobstruída. O infinito não possui emoções negativas, tampouco receios, ressentimentos ou frustrações ocultos. Sua disposição de ânimo é sempre criativa e seu modo de pensar é sempre cristalino. Quando você afirma que essa mente é sua mente, libera a criatividade dela como sua criatividade, e coisas magníficas acontecem. Deus está ativo por seu intermédio, e os assuntos de Deus são sempre positivos, estando em eterna expansão. Repita com frequência a si mesmo as frases a seguir. Minha mente é para sempre uma parte da mente infinita. A mente infinita nunca é perturbada. Ela desconhece elementos negativos. Não alimenta receios, ressentimentos ou frustrações. Por consequência, essas coisas não podem existir agora na minha mente, e não existem. Elas não têm causa, continuidade ou conclusão. A criatividade da mente infinita se encontra na criatividade da minha mente. Deus está ativo por meu intermédio, e os assuntos de Deus são sempre positivos. Por isso, penso com tranquilidade em minha meta já realizada. Ela está sendo criada em minha mente neste momento. Acolho com prazer seu surgimento em minha experiência. Pensamento direcionado. O pensamento causativo inteligente é um pensamento direcionado, não obstruído por empecilhos emocionais. Acredito que esse seja o modo de pensar normal do homem. Tudo mais é anormal. Não consigo acreditar que a mente subconsciente tenha sido criada para causar problemas. Por ter nascido do infinito, sua motivação básica precisa estar relacionada à saúde,
felicidade, amor e autoexpressão. Na realidade, a maneira como usamos habitualmente o subconsciente é uma utilização imprópria. Foi o homem que colocou na mente subconsciente o conteúdo que lhe causa problemas. Nada entra na mente subconsciente que não seja através da mente consciente. Se a primeira contém coisas confusas, é porque você as colocou lá. Se um padrão de fracasso está presente nela, foi você que o pôs lá. Afirmo isso para não criar autocensura, mas para que conheça a si mesmo. Autocensura é muito diferente do autoconhecimento. A primeira é destrutiva e o segundo, construtivo. Podemos investigar a mente e encontrar muitas falhas. A não ser que façamos algo para anulá-las, só teremos contribuído para elas. Aumentamos o fardo de culpa, o que reduz nossa capacidade de originalidade. O fardo de culpa precisa diminuir, não se expandir. Para um enorme número de pessoas, o fator originalidade está envolto em culpa. Permanece reprimido e inoperante. Perceber uma falha subconsciente e anulá-la é uma coisa. Perceber uma falha subconsciente e reiterá-la é outra bem diferente. O uso desse ensinamento elimina falhas subconscientes e liberta originalidade. O autoconhecimento é um indício seguro do pensamento saudável. Você compreende que é uma soma de padrões, convicções e causas. A maior parte deles é criativa e não está reprimida por erros do passado. Pertence ao aqui e agora, apoiada pela criatividade do passado. Trata-se de padrões, convicções e causas do presente. Você se sente mentalmente à vontade com eles. Na verdade, eles inspiram e não conspiram. Lidam com obstáculos visíveis sem medo ou dúvida. Respaldam seu planejamento mental e ajudam a cumprir ordens. São colegas de trabalho em tudo que você realiza e o fazem se sentir harmonioso. Agora, os padrões negativos mentais, cuja permanência você permite, conspiram contra você. Têm a intenção de pegá-lo e, com frequência, o fazem. Operam de maneira inteligente e são a causa de numerosas formas de dificuldade. Eles obstruem o processo criativo. Podem não ser capazes de interromper o processo, mas conseguem torná-lo mais lento. Não querem que você seja bem-sucedido, saudável ou feliz. Quanto mais cedo você os vir e anulá-los, melhor. Os únicos impedimentos ao sucesso de qualquer pessoa são os que foram subconscientemente aceitos por ela. O fato de poderem ser localizados, observados e anulados por você é a grande esperança da vida mental e emocional. Não tenha medo dos padrões negativos que você talvez descubra na sua mente. Eles estão prontos para ser conhecidos e descartados. A única luta que eles têm em si mesmos é o medo que você lhes entrega. A manutenção deles em você precisa do medo e de pensamentos movidos pela preocupação. Quando os padrões negativos não recebem esse alimento, definham e perdem importância. A forte exigência da sua parte de que eles desocupem a sua mente os tornará impotentes. Eles são desativados e permanecerão inativos pelo resto da vida, a não ser que você inconscientemente os reative. Isso é o que todos temos tendência de fazer quando ficamos deprimidos, pensamos de maneira inversa. O pensamento direcionado pode ser tanto negativo quanto positivo. A preocupação sistemática é pensamento direcionado. O medo constante do futuro é pensamento direcionado. O pensamento de frustração é sem dúvida direcionado. Esses tipos de pensamento devem ser evitados a todo custo, e a única maneira para se fazer isso é redirecionar a sua atenção para um objetivo positivo. A pessoa que não consegue parar de se preocupar é a pessoa que quer se preocupar. Ela extrai disso algum benefício oculto ou óbvio. Pode estar buscando atrair compaixão e atenção. Você não oferece compaixão a alguém bem-sucedido. Oferece-lhe elogios.
ele tem nada em sua constituição mental que justifique a compaixão. A pessoa bem-sucedida venceu pelo próprio esforço. Quem fracassou também o conseguiu por esforço próprio. Ambos usaram o conteúdo que colocaram na mente subconsciente para chegar aonde estão. Uma não teve sorte e a outra azar. Nenhuma das duas pode afirmar que suas realizações são resultado da hereditariedade ou do ambiente. Existem tantos insucessos entre os ricos quanto entre os pobres. O sucesso ou fracasso só pode ser explicado pelo emprego adequado ou inadequado do processo mental. A mente subconsciente produz o que colocamos nela. Trata-se de um processo criativo. É a lei da atração. É axiomático sermos a mente subconsciente em ação. Ela determina todas as fases de nossa vida, bem como nossa saúde, relacionamentos, situação financeira e o senso de merecimento e bem-estar. Não faz sentido culpá-la por nossas falhas ou elogiá-la por nossas virtudes. Tanto as falhas quanto as virtudes são criadas na mente em conformidade com as decisões que tomamos com relação à vida. Se receber instruções criativas, a mente subconsciente responderá às decisões e executará seu trabalho normal, criando o que desejamos. Se receber instruções não criativas, também executará normalmente o seu trabalho, criando-nos problemas. É impossível enfatizar excessivamente o caráter impessoal da mente subconsciente. Pessoas bem-sucedidas gostam do que fazem. Na verdade, adoram o que fazem. As ideias criativas se expandem rapidamente nessa atmosfera de amor e revelam pleno potencial. O amor ativa o entusiasmo interior. Ele é fonte de vitalidade mental. Os românticos dizem que ele governa o mundo, mas não é verdade. São as ideias que governam o mundo. Quando são positivas e ficam livres para se expandir em uma mente que ama o que faz, governam o mundo dessa pessoa. Esse tipo de pensamento direcionado não pode ser derrotado por nenhuma pessoa, lugar ou situação. É sempre vitorioso e bem-sucedido. Grandes ideias o aguardam. As ideias precisam de você. Elas surgirão por intermédio de alguém em algum lugar, e esse alguém pode muito bem ser você. O universo necessita de novas ideias para manter sua evolução. A vida que existe em você precisa dessas ideias, a fim de se expressar plenamente. Você necessita dessas ideias, a fim de se sentir realizado. Elas já se encontram em sua consciência. Entregue-se por um momento a uma reflexão contemplativa e dê à sua intuição a chance de lhe dizer alguma coisa. Esteja certo de que ela lhe dirá coisas boas, apresentará uma ideia que o enriquecerá de alguma maneira. Ela o tornará alguém notável, provavelmente fornecendo a resolução de algum problema importante que você possa ter no momento. Se a ideia for formidável, ela poderá assustá-lo. Você pode se sentir incapacitado em aceitá-la e personificá-la. No entanto, essa ideia não teria chegado à sua mente se você não fosse a pessoa certa, que estivesse no momento certo e na hora certa para que ela surgisse. Seu estado atual de consciência atraiu essa ideia. Ela precisava da ideia a fim de permanecer vigorosa e criativa. Provavelmente estava na hora de você ter uma grande ideia. Você precisava da ideia tanto quanto a ideia necessitava de você. Não a ignore. Examine-a. Reflita sobre ela. Pense em todas as maneiras criativas pelas quais poderia torná-la realidade. Não raro rejeitamos inconscientemente ideias estupendas, apenas porque parecem grandiosas demais. Aceitá-las provocaria um número excessivo de mudanças na vida. Ou então, na verdade, não estamos dispostos a realizar todo o trabalho que elas impõem. Por essas e várias outras razões, dizemos não. Aceitar significa ficar mentalmente saudável. Essas ideias nos instigarão, desintegrarão o comodismo e nos conduzirão a outras direções. Virão acompanhadas de novos pensamentos, coisas, pessoas e situações. É exatamente isso que necessitamos o tempo todo. Precisamos ser mentalmente tomados e agitados por uma nova ideia. Isso se chama terapia de choque mental.
A resistência inconsciente à mudança que muitas pessoas têm não é indicação de saúde mental. A rotina nos seduz com excessiva facilidade, sem que nos demos conta disso. Ficar alerta e receptivo a uma nova ideia indica uma mente que pode gerar sucesso. Ideais desprovidos de ideias não encerram nenhuma virtude. A mente acomodada pode alimentar ideais elevados, mas permanece não produtiva. Os ideais só são um grande incentivo quando as ideias que os acompanham são colocadas em prática, porque então o comodismo vai embora e tem início uma atividade mental correta. O fato de pessoas infelizes não terem curiosidade sobre si mesmas sempre me interessou. A plena atenção da mente delas está supostamente voltada para a causa dos problemas que enfrentam. Uso a palavra supostamente porque um estudo psicológico da angústia de pessoas assim, em geral, revela uma causa diferente da que elas informam. Quando tenho um problema, fico curioso com relação às causas subconscientes dele em mim. Há muito tempo deixei de culpar eventos externos e pessoas pelas minhas dificuldades. E agora conheço bem demais a ciência da mente para voltar algum dia a fazê-lo. Começo examinando todos os eventos emocionais dos últimos meses, porque é neles que encontrarei a causa do problema. Às vezes consigo perceber a resposta de imediato. Em outras ocasiões, pode ser que leve uma semana ou mais fazendo uma recapitulação ocasional. No entanto, de uma maneira ou de outra, sempre acabo localizando a causa emocional do problema no subconsciente, quando então a neutralizo. A maior parte da curiosidade a respeito de nós é considerada negativa, de modo que é evitada ao máximo. Contudo, quando examino experiências emocionais para tentar descobrir a causa de um problema, não considero esse processo negativo, porque procuro algo que, assim que for encontrado e anulado, me deixará curado. Considero essa uma técnica de cura. Procuro um elemento negativo para destruí-lo, não para chafurdar nele, pois isso aumentaria sua eficácia. Para mim, essa é uma utilização saudável da curiosidade. Algo precisa ser extirpado do subconsciente. Eu localizo e em seguida certifico-me de que vai parar de funcionar. Por ser o centro e a extensão de minha experiência, aceito a responsabilidade por todo tipo de causa. Nem todas as pessoas estão prontas ou dispostas a fazer isso. Não querem olhar no espelho para não ter de enfrentar e lidar com o que estiver lá. Quando você conseguir aceitar com sinceridade sua mente e suas emoções como a única causa genuína de sua experiência, terá então se libertado de todas as ilusões que a mente humana pode ter. E estará pisando em terreno firme, pronto para descobrir por que o você que você é não é o você que você pode ser. O você que você pode ser é o você espiritual que você sempre foi, mas que só descobriu agora. Esse verdadeiro você é o você que precisa de grandes ideias e as encontra. O você que o infinito criou tem esperado pelo seu reconhecimento. É como o pintinho na casca de ovo, aguardando a primeira rachadura na casca para encontrar sua verdadeira existência. A curiosidade correta com relação a si mesmo faz com que a casca das estáticas opiniões humanas rache, para que o verdadeiro eu possa aparecer na consciência e captar ideias criativas. Nessa liberdade recém-encontrada de ser o você que é autêntico, reside a única segurança que de fato existe. É como sair de uma sala cheia de gente, ir para fora e inspirar profundamente o ar puro. Agora você sabe que nunca mais será vítima de decisões erradas e do pensamento negativo que as acompanha. Sua mente está aberta para todas as ideias certas. Você não é mais receptivo a ideias que não deseja vivenciar. As responsabilidades do dia a dia não são mais opressivas nem monótonas. Cada hora está repleta de realizações acompanhadas de prazer. Dividendos inesperados. A sua decisão de ser você mesmo o remunera com ricos dividendos. A palavra impossível é excluída de seu vocabulário. Ela já não encerra significado. No lugar dela, agora existe a palavra inesperado. Você está pronto para o que ainda está por existir.
ciente de que todas as ideias relacionadas a essa materialização já estão na mente e surgirão no devido tempo e de modo ordenado. Também conta com o inesperado e o acolhe com prazer quando aparecer na consciência e no seu mundo. Conta com a saúde porque não tem medo da doença. Você sabe que não há nada na consciência que possa causar a doença. Todos os conflitos mentais e emocionais partiram para sempre. Você tem como certo que a prosperidade é completamente normal e contínua. Decidiu que assim será. Não existe mais nada na consciência capaz de causar limitações. O fluxo de entrada de dinheiro está sempre equilibrado com o fluxo de saída. Você tem direito a viver uma existência agradável, e é o que faz. Todas as contas são pagas no dia em que você as recebe. Você descobre que pagar contas é uma experiência aprazível. Sua sabedoria interior, nascida do espírito, o orienta nos assuntos financeiros. Você espera ser feliz, pois agora compreende que a felicidade é o estado criativo normal de viver. Você não tem nem vergonha, nem medo de ser feliz. Regozija-se por estar vivo, fazendo o que faz e sentindo o que sente. Não existe nada na mente subconsciente que não o deixe feliz. Você decidiu que é assim. Sente-se até mesmo feliz por ter problemas, porque agora sabe que cada um deles é solucionável por meio do pensamento correto, da decisão correta e da utilização correta da imaginação. Você é feliz. Você decide dar e receber amor. Sabe que pode fazê-lo e elabora planos inteligentes para essa realização. Não está mais lutando contra a raça humana. Assumiu seu lugar nela como alguém amoroso, bondoso e generoso. Atrai as pessoas e situações certas para você. Suas emoções bem equilibradas, aliadas aos novos impulsos e interesses criativos, atraem pessoas com ideias afins com a quem tem facilidade de se comunicar. Um intercâmbio de ideias, atitudes e interesses se manifesta. O amor que reside em você encontra o amor que reside nas demais pessoas. O amor delas encontra seu amor. O infinito é amoroso por seu intermédio, e você concede a ele uma plena liberdade de ação. A solidão e o distanciamento já não existem. Você aprecia o sentimento de se unir a diversas pessoas. Essas associações enriquecem os envolvidos, inclusive você. Você capta um vislumbre do espírito em todos com quem entra em contato. Você rompeu o vínculo com a frustração. A dinâmica de ideias criativas da mente tem agora plena autoexpressão. Isso penetra em cada área de sua vida. Você é dinâmico. Os outros pensam em você como alguém dinâmico. Você faz o que quer fazer. Regozija-se no livre fluxo do pensamento criativo que mantém a sua mente concentrada nas metas que você decidiu alcançar. Observa novas ideias surgirem na mente e novos eventos terem lugar em sua experiência. Você é expansivo, realizado e livre para se expressar. Você confia na vida, sente que é um instrumento de uma mente poderosa e está convencido das grandes vantagens de viver no aqui e agora. O seu bem não é adiado nem protelado. Sua mente sente as atividades espirituais e interiores e coopera plenamente com elas. Você confia na magnífica lei criativa da mente subconsciente. As autorizações inseridas nela ficam livres para produzir resultados. Você está livre de todas as profundas e graves preocupações. Sabe que encontrará apenas o bem em seu caminho e que as revelações que ele lhe fará sempre serão as certas no momento certo, surgindo de maneira ordenada. Suas atitudes são positivas. Você gosta de si mesmo como é, criativo e vitorioso. Você tem um conhecimento mais amplo de Deus, não do meu Deus, nem de um Deus de credos, e sim de um Deus que seu pensamento descobriu dentro de você. É um Deus pessoal, para que você o personalize. Você confia na mente infinita da maneira como funciona em sua mente. Sabe que o seu fluxo constante de novas ideias é a sua garantia de uma vida correta, porque você agora é receptivo a elas. Encontra muitas pessoas que pensam em Deus do mesmo modo que você. Não rejeita mais nada que seja espiritual, pois está aberto e receptivo às ideias espirituais. Você sabe que sua vida é a vida de Deus.
Tem consciência de que é o representante vivo de tudo o que o infinito é. Você é digno de sua elevada vocação como criação espiritual. Confie na vida. Não existe nenhum motivo para não se sentir à vontade neste magnífico cosmo. As pessoas que têm a mente restrita e autocondicionada podem ter medo do desconhecido, mas não há razão para você sentir o mesmo. Você tem consciência de que saberá tudo de que precisa quando for necessário. Não precisa conhecer nem temer o futuro, porque o cria com sua atitude atual. A confiança nas questões da vida de modo geral é essencial para o bem-estar, e ela tem lugar quando você se vê corretamente. Você não é um acidente biológico. É sim alguém que individualiza a magnitude da vida. Qualquer sentimento de inferioridade ou insignificância é simplesmente ridículo. Você é importante para a vida. Aquilo que o criou e o trouxe até aqui tomará conta de você por toda a eternidade. Você é um cidadão do universo e nenhuma reivindicação que faça é excessiva para o poder que existe em seu interior. Ele não conhece limitações, nem mesmo as que você colocou dentro dos pensamentos. Dê a esse poder grandes obras para realizar, mantendo grandes ideias na consciência. O processo criativo da mente subconsciente é inexaurível. Ele desconhece a preocupação e a fadiga. Sua precisão é perfeita. Dê a eles grandes metas para alcançar. Use-o em benefício da grandeza. Quando confia no poder criativo do universo, você conhece a verdadeira ausência de estresse. Não precisa resolver os problemas do mundo, a não ser que seja um chefe do governo. Não precisa resolver os problemas de outras pessoas, a não ser que seja um orientador psicológico. O que você precisa fazer é resolver os próprios problemas, e o que faz sem estardalhaço nem ansiedade. Você toma as decisões certas e deixa a mente subconsciente fazer o seu trabalho. Sua atitude é decidir firmemente o que fazer. Em consequência, tensões associadas a decisões não podem surgir na mente, nas emoções e no corpo. Confiar na vida reduz as pressões do cotidiano, faz você sentir que o mundo inteiro o apoia em todos os momentos. E é exatamente isso que o mundo faz. Algo magnífico, maravilhoso e verdadeiro respalda cada um de nós. Como você sabe disso, praticamente não há nada a temer, nem mesmo a morte. Você é um contínuo. A consciência não para quando o coração para de bater. Você é um indivíduo no infinito e na eternidade. Você continuará a viver em um ambiente diferente. O medo da morte é compreensível em uma mente ignorante, mas não na sua. Você é uma vida que continua a viver, evoluir e existir. O corpo morre, não as pessoas. Você não é seu corpo. Você é um indivíduo que usa esse corpo. Você teve muitos corpos durante a vida. Começou com o corpo de um recém-nascido que pesava entre 2,7 e 3,6 quilos. 6 anos depois, tinha um corpo diferente. Aos 14, tinha outro tipo de corpo. Aos 30, ainda outro. O corpo atual é temporário, assim como eram aqueles que você usou ao longo dos anos de vida. Você, como consciência, deslocou-se através desses corpos. Você, como consciência, continuará a fluir através dos corpos, invisível para sua família e amigos, porém, muito visível para você. Quando você afirma que um amigo querido acaba de falecer, você está se referindo apenas ao corpo dele, porque a consciência não pode morrer. Não creio que uma inteligência que me criou a partir de si mesma e me forneceu as ferramentas necessárias para que eu viva uma existência criativa onde estou, não tenha outras funções ou planos para mim. Quase todos nós só nos tornamos realmente valiosos para a vida depois dos 50 anos. Muitos atingem o auge da criatividade quando o corpo deixa de funcionar. Não, você e eu temos muita atividade vital para praticar nos próximos milhões de anos. Não existe céu nem inferno, mas existem áreas criativas neste universo em eterna expansão, onde continuamos a ser nós mesmos. Os negócios de Deus ainda estarão em operação daqui a 1000 anos, e nós somos os negócios de Deus. Resumindo, escrevi cerca de 50.000 palavras sobre esta ciência da decisão. Você as leu. Nenhum livro pode ser uma autoridade absoluta,
porque esta se encontra apenas na mente individual e nas opiniões que conduzem a decisões. Você é uma inteligência ativa em funcionamento, em um universo de inteligência que sempre reage a você ao se apresentar a ele. Você é mais do que uma mente humana se esforçando para viver 70 ou 90 anos de existência. É mais do que sua família, emprego, casa e momentos de lazer. É um criador que cria a criação. Você é possibilidade infinita e jamais conhecerá por completo a plenitude de sua magnificência. Quando pensa em si mesmo de maneira mais ampla, atrai ideias mais abrangentes para a consciência. Suas decisões com relação a essas ideias são a maneira como a vida se configura para você. Individualidade quer dizer independência. E independência significa a necessidade de assumir o controle de si mesmo. Você não nasceu para ser como os outros. É uma representação única de um manancial infinito, estando sempre livre para fracassar ou ter êxito. Nada lhe é predestinado. Não é fácil modificar padrões de hábito negativos na mente subconsciente, mas é algo que pode ser feito, e você pode dar conta disso. Tanto o vale da indecisão, quanto o cume das montanhas da decisão lhe estão disponíveis. Ao assumir o controle sobre sua mente e emoções, você pode ter grandes experiências no topo das montanhas. Pode deixar para trás o vale sombrio de uma existência parcialmente vivida. Você agora assumiu a responsabilidade de ser a luz que clareia o próprio mundo. Sabe que pode alcançar o que deseja. Sabe que a totalidade da vida reage a você com generosidade infinita e enche o cálice que você lhe entrega. Quem determina o tamanho do cálice é você. A mente subconsciente é um instrumento divino. A habilidade e precisão dela jamais será conhecida por completo. Ela é o maior dom que você tem, inestimável. É o que você é como indivíduo criativo. Ela aceita a impressão do seu pensamento e age em função dela. Desconhece o bem e o mal, mas seus processos podem criar ambos. Os sábios disseram que toda a criação é resultado da lei e da palavra. O subconsciente é a lei. O que você coloca nele é a palavra. Eis a ação da vida. O espiritualmente ajustado é aquele cuja mente consciente, operando em um campo de inteligência criativa subconsciente, fornece a esta última decisões criativas que ela então produz como experiência. Esse homem ou essa mulher possuem vida plena. Não são apenas eles que se tornam realizados, também são capazes de dar muito aos outros. Podemos dizer o seguinte a respeito deles: ele fez bem todas as coisas. Você está convidado a fazer parte desse grupo e a usufruir de todos os benefícios que acompanham decisões corretas. O que a mente pode conceber, o homem pode realizar. O plano de sucesso do poder da decisão. Tome a sincera decisão de ser feliz. Você precisa ser uma pessoa atual, em uma experiência atual, para ter a plenitude da vida no aqui e agora. O aqui e agora é sua oportunidade de decidir a favor de uma vida bem-sucedida. O sucesso futuro não se baseia no quanto você teve êxito no passado. Tampouco está limitado por quaisquer desvios que possam ter ocorrido. Você é a prova viva de que a cada segundo é capaz de fazer novas escolhas. Tome a sincera decisão de ser feliz. Nos diz o Dr. Barker. Nunca julgue a si mesmo pelo que fez. Faça-o baseado no que vai fazer. Você não é o passado, você é o presente que se torna o futuro. Seguem 3 atividades que poderão ajudá-lo a tomar a sincera decisão de ser feliz. Dedique-se a cada atividade e permaneça com cada uma tempo suficiente para sentir uma mudança efetiva na consciência mental. Atividade 1. Ter em mente que os problemas não o tornarão uma pessoa melhor, o ajudará a abandonar pensamentos limitantes. Atividade 2. Localizar seus potenciais vigorosos fará sua atenção se concentrar em encontrar ideias corretas para ativar seus maiores potenciais. Atividade 3. Proferir mensagens positivas o ajudará a permanecer no rumo certo ao longo do dia e reforçará a verdade a respeito de si mesmo e da situação em questão. Lembre-se de que uma nova experiência só pode acontecer a uma pessoa modificada. Remova os problemas que limitam as circunstâncias.
Comece com um desafio que esteja causando algum conflito e limitando seus dons e talentos. Continue a fixar na mente a necessidade de apresentar respostas e ideias disponíveis necessárias para seu crescimento. Cada ideia pode ser o você mais autêntico aguardando aceitação. A imaginação carrega possibilidades particulares que apenas você pode fazer acontecer. Para alcançar um novo nível de sucesso, siga cada uma dessas 3 atividades básicas. Elas estão destinadas a promover um nível mais elevado de concentração e revelação exclusivos a seu plano de sucesso. Atividade 1. Seus problemas não o tornam uma pessoa melhor. Não limite sua decisão de ser feliz examinando todas as razões possíveis para algo não dar certo. Isso é um desvio para o nada. Os problemas são para a mente o que a dor é para o corpo. São sinais de alerta. Repetidamente confundimos áreas problemáticas com o horizonte. Pare aqui e agora e conscientize-se de que seus problemas não o tornam uma pessoa melhor. O Sr. Barker afirma o seguinte com grande emoção: você não é, nem nunca foi o problema. O Dr. Barker nos diz que estamos aqui para perceber o problema a fim de ativar as ideias necessárias para resolvê-lo. Você entende? Repita isso a si mesmo vezes sem fim, se for preciso. Sua mente ativará as ideias corretas para remover cada barreira. As respostas se revelarão na ordem precisa, tão logo tenha decidido agir. Assuma hoje o compromisso de parar de construir cidades onde seus problemas vicejem. Contrate um caminhão de mudança. Tome providências. Decida examinar o que o está atravancando. Lembre-se de ser o observador que resolverá o problema. Eis aqui algumas perguntas simples que vão ajudá-lo a começar o processo. O que está me atravancando? Observe a si mesmo diariamente enquanto se livra do problema. O que me torna ineficaz? Observe a si mesmo progredindo diariamente com facilidade. O que me causa dor? Observe a si mesmo despreocupado e jovial. Atividade 2. Ideias são potenciais poderosos. As ideias certas que estão em busca do pensamento correto para se tornar a causa de sua felicidade interior e exterior já estão em sua mente. Ideias, e não fatos, são a esperança do seu universo, e elas já residem na mente atual. O Dr. Barker insiste em que aceitemos essas mensagens. Comece hoje, neste exato momento, a modificar a sua mente. As ideias terão mais peso se estimularem o lado criativo. Esses momentos de inspiração podem resolver seus problemas. Que ideias não param de fasciná-lo? Que ideias permanecem estampadas em sua percepção consciente? Lembre-se de que você é um agente livre para agir. Use a mente para decidir o que será. Essa é a responsabilidade de viver. Responda as perguntas a seguir e anote-as para refletir depois. Esta é a ideia que gera mais entusiasmo em mim. Esta é a ideia que mais me fascina. Esta ideia fica se repetindo em minha mente. Atividade 3. Mensagens positivas para você repetir diariamente. Neste momento, sua mente deseja argumentar com você. Afaste os problemas do caminho. A maneira de resolvê-los é mudar o modo de pensar e mantê-lo modificado. Essa é a decisão correta para viver uma existência plena. A seguir, algumas mensagens positivas úteis e necessárias que vão ajudá-lo a superar as mensagens negativas que ficam se reproduzindo no pensamento consciente cotidiano. Comece neste momento a ter uma nova conversa consigo mesmo e substitua o diálogo velho e ultrapassado. Grave hoje na mente que você é uma pessoa transformada. O Dr. Barker afirma o seguinte: os grandes desejos, as maiores ideias, são seu maior triunfo. Eles indicam experiências que você pode ter quando toma a decisão de tê-las. São um potencial poderoso apenas no aguardo de sua atenção. Jamais devem ser desprezados. Mensagens positivas para repetir a si mesmo. Diga em voz alta: nasci para ser feliz. Nasci para ser feliz. Qualquer falso padrão que esteja causando minha infelicidade está agora neutralizado e destituído de qualquer poder.
Uma nova felicidade surge em minha vida enquanto permito que ideias criativas governem meus pensamentos do dia a dia. Agora tenho novos pensamentos. Diga em voz alta. Sinto uma mudança acontecendo em mim. Permito-me me abrir a novas maneiras de viver. Neste momento, ideias maravilhosas nascem em minha experiência e eu as aceito. Novas formas são trazidas hoje para minha experiência. Estou animado com relação à vida. Diga em voz alta. Deixo que as respostas fluam através de mim com facilidade. Estou alerta à minha intuição. Liberto-me da ideia de que preciso forçar uma resposta. Não posso desejar que nada aconteça. Permito-me deixar que as respostas venham de dentro e aceito minha intuição como um guia. Escolho deixar que as respostas fluam através de mim. Não se trata de eu conseguir alguma coisa, e sim de deixar que meu eu criativo se expresse por meu intermédio com facilidade e propósito. Diga em voz alta. Minha satisfação é profunda. Tenho um profundo senso de realização. Sinto que estou fazendo um bom trabalho na vida. Aceito-me como tendo uma boa experiência hoje. Celebro meu sucesso onde quer que eu vá. Sinto gratidão por essas novas ideias e experiências que afluem para a minha vida. Estou feliz com as mudanças que realizo e com os problemas que deixo para trás. A definição de uma linha de procedimento começa com a decisão sincera de ser feliz. Você tem as ideias essenciais e necessárias para provar que está com a razão. Demonstre de uma vez por todas que sempre soube o que é certo para você. Domine o poder da decisão e comprometa-se a ser um você melhor e mais feliz. Por isso, resolvo tomar a seguinte decisão. E aqui você escreve especificamente a decisão que vai tomar. Esta decisão me completa com o conhecimento que adquiri nessas atividades. Tenho agora o poder implícito em minha decisão. Agora sei qual é o poder que respalda a decisão de ser feliz. E pessoal, eu quero avisar vocês que eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as perguntas das atividades 1, 2 e 3 e tratamento espiritual que tiver neste capítulo. Vou deixar na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Meus parabéns por terminar toda a série do livro O Poder da Escolha Certa. Eu espero de coração que esse audiobook tenha te transformado de alguma maneira, assim como está me ajudando. Eu vou colocar em prática tudo o que o livro orienta e realizar os tratamentos espirituais, técnicas e atividades que ele propõe para que consigamos reprogramar nossas crenças limitantes e nos tornar pessoas mais criativas e decididas. Os ensinamentos aqui contidos têm que ser sempre revisitados, estudados e colocados em prática. Dessa maneira, é inevitável a nossa manifestação de um novo ser. Um grande abraço e até a próxima!